Bom, quando eu te perguntei sobre a diferença, né, entre bateria e supercapacitores, tu falou um termo ali, né, que é armazenamento eletrostático, né? Como que funciona o armazenamento eletrostático, né? E qual o papel da alta área superficial, né, nos supercapacitores? Lembra que eu falei da bateria, que ela funciona através de uma reação química, uma oxidação? O lítio sai do meu cátodo, ele está oxidando, uma reação química. No caso do supercapacitor, esse processo eletrostático é física pura. No caso do supercapacitor, a gente vai ter não anodo e cátodo, são dois eletrodos iguais. E o funcionamento do supercapacitor é muito parecido com a bateria, com essa exceção, não ocorre reação química. Então a gente vai ter os mesmos dois eletrodos separados por um separador. E tudo isso embebido num eletrólito que vai funcionar como um meio, um rio ali para os íons irem de um lado para o outro. Só que no caso do supercapacitor não tem reação química. Os íons eles são adsorvidos fisicamente, é um processo eletrostático. A carga, os íons vêm de um lado para o outro sem ter reação química acontecendo. E quando a gente fala, como você mencionou, de área superficial, eu acho que isso é um tema muito legal e é dúvida de muitas pessoas, como a gente fala dessa área superficial. Uma das principais maneiras da gente melhorar um capacitor, quais são? Quando você olha lá para a fórmula, ele depende diretamente da área desse dispositivo e inversamente da distância entre as plaquinhas lá do seu capacitor. Lembra o pessoal aí da aula de física, que é a definição de capacitância? Depende diretamente da área e inverso das plaquinhas paralelas? Pois bem, quando a gente quer então fazer um capacitor ter uma capacitância muito grande, a gente precisa aumentar muito a área desse capacitor. Mas aí como é que eu vou aumentar muito a área desse capacitor? Quem é que nunca teve um professor de física que fez a brincadeira de calcular a capacitância da Lua ou a capacitância da Terra? Porque é muito grande, uma área muito grande, então vai ter uma capacitância enorme. Mas como é que eu consigo fazer isso e, por exemplo, deixar aqui dentro um dispositivo pequeno como esse? Aí a gente entra em desenvolvimentos, em nanotecnologia. Então o que a gente faz? A gente usa eletrodos que compõem esse capacitor para se tornarem um supercapacitor, eles passam por um processo de nanotecnologia onde a gente vai depositar um filme que tem uma área superficial altíssima. Mas o que eu estou dizendo? Para ser bem simples, em vez de eu ter a área geométrica de uma folha, imagina uma folha com 1 centímetro por 1 metro. Essa folha. Essa é a minha área geométrica. A minha área quadrada vai ser exatamente essa. Agora imagina se eu pudesse dar um zoom nessa folha, uma folha de alumínio. A gente vai ver uma estrutura um pouquinho irregular, mas é uma folha de alumínio. Agora imagina se eu depositar nessa folha de alumínio uma estrutura nanométrica de carbono, por exemplo, com uma área superficial, com uma morfologia totalmente enrugada, cheio de poros, cheio de acesso. Isso a gente está falando de área superficial. Então, em vez de eu ter a área geométrica, eu estou falando da área superficial realmente ativa desse dispositivo. Se eu der um zoom enorme lá, eu vou ver que eu vou ter uma área enorme, talvez a área de quarteirões aqui dentro. Mesmo tendo uma área geométrica de centímetros quadrados, eu vou ter talvez um quarteirão dentro desse supercapacitor.